Olá, este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver de volta ao Brasil. O Vasco é recebido com aplausos pela torcida. O goleiro Cássio do Timão chama atenção para o perigo do time cruzmaltino, próximo adversário na Libertadores. E mais, depois de goleada na Copa do Brasil, Filipão escancara e Tirone rebate. Após o jogo dramático contra o Lanús na Argentina, o Vasco desembarcou nessa tarde no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, sob os aplausos da torcida. Nilton, Juninho e Cristóvão Borges foram os mais celebrados pelo grupo. O técnico desabafou sobre as dificuldades do duelo no estádio La Fortaleza e falou da expectativa para a partida contra o Timão. Sendo o clássico do futebol brasileiro, a gente sabe como é, que a gente se encontra aí no Campeonato Brasileiro, sabemos. E o Corinthians também, mesmo antes de começar a competição, é candidato ao título, então a gente sabe a dureza que vem por aí. O volante Nilton, autor do único gol cruzmaltino no tempo regulamentar, era o mais sorridente na volta a casa. Veio na hora certa, no momento certo, né? Vamos dizer assim que foi maravilhoso, até pelo tempo que eu fiquei lesionado, ter dado essa volta por cima e, sem sombra de dúvida, com essa classificação para as quartas finais é melhor ainda. Rafael Roque, agora o adversário é o Corinthians. O Vasco precisa mudar a forma de atuar para jogar com o Timão? O Vasco agora tem um duelo muito particular com o Corinthians, né? Um pouquinho diferente do que vinha acontecendo, não vai ter essa questão de ter que ir ao exterior, um novo ambiente. O jogo vai ser em São Paulo, mas o Vasco já está mais acostumado. Mas eu acho que o time vai manter esse esquema. O Vasco tem jogado bem fora de casa, tem conseguido se impor, tem conseguido administrar bem a pressão fora de casa. Eu acho que isso vai facilitar ainda mais para essa nova fase, para as quartas de final. Acho que o Vasco tem boas chances de conseguir essa classificação. Tá certo, Rafael. E mais do que eliminar o Emelec, o Corinthians quebrou um tabu de 12 anos sem se classificar para as quartas de final da Libertadores. Para conseguir esse feito, o Timão teve uma grande ajuda, grande mesmo. Novo titular da meta alvinegra, Cássio, de 1,95 m, completou seu terceiro jogo como titular e ainda não sofreu gols. Já são 270 minutos invicto nos gramados. E o camisa 24 já pensa no Vasco, próximo adversário, né? E pediu atenção com todos os jogadores cruzmaltinos, não apenas Juninho e Felipe. É indiscutível, né, a qualidade do Juninho, do Felipe. A gente tem que estar atento. Até o Diego Souza também, que eu joguei com ele no Grêmio, tem um chute muito potente. Então tem que estar atento não só com eles, mas também com os outros também. Felipe Bolguese, como é que fica a preparação do Corinthians para esse duelo contra o Vasco? Oi, Luli. Bom, o próprio Tite disse que o Vasco era a equipe que ele mais temia no passado, mas eu acredito que o Corinthians é superior, até pegando como base os dois duelos do Brasileirão do ano passado. O Corinthians aí, saiu atrás no Pacaembu, com uma falha do Júlio César depois de uma cobrança de falta do Juninho, mas virou em poucos minutos com gols do Ralf e do Paulinho. O Corinthians está confiante, enfim, está equilibrado, como o Tite vem frisando. Os nervos estão mais calmos. Essa própria partida contra o Emelec já não foi visto a ansiedade, o nervosismo que apresentou contra a Ponte Preta no Paulista. É uma equipe que está madura, que tem jogadores crescendo, como o Emerson Sheik, como o Danilo, que aparece em decisões. O Cássio também, que substituindo o Júlio César, está muito bem. É um time aí que deve manter o esquema, não muda. No 4-2-3-1 vai ser assim em São Januário, vai jogar da mesma forma. Um pouco mais resguardado, apostando nos contra-ataques, talvez com o Jorge Henrique pelas pontas, o Sheik. E acho que o Vasco também vai perder um pouco nesse meio de campo. O Corinthians tem um meio de campo muito forte, com os meias e com as subidas do Paulinho. Provavelmente deve entrar com o Nilton aí e não optar pelos três meias, com Juninho, Felipe e Carlos Alberto. Opta pela marcação, porque esse meio de campo é o ponto forte do Corinthians e o que pode fazer a diferença nesse duelo das quartas de final.
Ok, Felipe. Agora a Copa do Brasil. O Botafogo foi do céu ao inferno em apenas uma semana. Depois da goleada sofrida na primeira partida da final do Carioca para o Fluminense, nessa quarta o alvinegro foi eliminado da Copa do Brasil. Perdeu para o Vitória por 2-1 em pleno Engenhão. Os resultados negativos marcaram um jogador em especial do Botafogo, o lateral direito Lucas. Ele foi expulso nas últimas 2 partidas decisivas e acabou prejudicando o alvinegro. Mesmo assim, Lucas ganhou o apoio do grupo. Infelizmente, nesses 2 jogos, por coincidência, foi ele a expulsão. A gente deu total confiança para ele continuar trabalhando. Um menino que vem crescendo, tem um bom futebol, já nos ajudou muito, vai nos ajudar. Então, o grupo está com ele. E é claro que quando perde todo mundo. Não perdeu o Lucas ou não perdeu o A ou B. Para falar da eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, eu vou chamar aqui o repórter Rafael Bósio. Rafael Bósio, como está? Tudo bem? Vamos falar aqui do Fogão. Até minha pergunta é um pouco assim, uma charada. O que aconteceu? Deu tudo errado para o Botafogo ou o Botafogo fez tudo errado nesse jogo? Aquela pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Pois é. Mas acho que o Botafogo, nesse jogo contra o Vitória, a derrota para o Fluminense interferiu muito no psicológico do Botafogo. Acho que o Botafogo entrou mal no jogo, fez 1-0, mas entrou mal no jogo. Estava errando muito passe. E aí veio a expulsão do Lucas, que foi para mim um momento chave do jogo, que foi um excesso de não querer deixar a bola entrar, que acabou sendo infantil e o jogador sendo expulso. Então, deu uma atrapalhada, né? Muito nervoso no jogo, errando o passe, com medo de ser eliminado. Aquela questão do time que está com medo de... Sabe que tem condição de ganhar, está com medo de ser eliminado. Parece que os jogadores do Botafogo não têm noção da capacidade que eles têm. Porque o Botafogo tem um bom time. Mas o Botafogo se desestruturou totalmente, time nervoso, apático em campo. E o mais incrível é que esse mesmo Botafogo vinha de uma sequência de 23 jogos sem perder. E aí teve a derrota para o Fluminense, como você falou, que obviamente, né, acabou aí, né, impactando, né, na performance do Botafogo contra o Vitória. E agora tem um novo duelo contra o Fluminense. Esse é uma vitória assim, praticamente improvável, né? Quase que a gente não pode falar impossível, sobretudo em futebol. Mas como é que você vê esse time agora para esse jogo? Como é que tá? Tem como se reerguer? Como você pegar uma pessoa que está bem, e aí essa pessoa toma 2 baques seguidos, 2 porradas seguidas, ela cai. E você levantar essa pessoa e colocar ela num lugar alto de novo é muito difícil. Ganhar 3 gols de diferença do Fluminense é muito difícil. Aí o Botafogo hoje tem o Felipe Gabriel e o Antônio Carlos, que não jogaram contra o Vitória, que são dúvidas para esse jogo. O Lucas não joga. Quem não sabe quem vai botar na lateral direita deve ser o garoto Gabriel, que entrou no último jogo. Então, o Jobson até treinou hoje, pode ser que vá para o banco, mesmo um pouco no sacrifício, pode ser que jogue. Tem muitos problemas, o Andrezinho não joga. Desfalques. Tem muitos desfalques para poder organizar isso. Arrumar a casa com muitos problemas ainda, só com muita superação. Então, eu sinceramente não acredito que o Botafogo vai conseguir reverter, mas no futebol tudo é possível e pode acontecer. Mas tudo conspirando contra, até pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil acontecer com o Botafogo. Mas há coisas que só acontecem no Botafogo? Quem sabe agora? Como o Túlio falou, né? Tem coisa que só acontece com o Botafogo. Nada é impossível no futebol, então pode ser que aconteça. Mas é uma batalha que, se o Botafogo conseguir esse título aí, vai ser um dos maiores títulos, assim, uma das maiores viradas da história do futebol, por tudo que está acontecendo nessa semana do Botafogo. Quem sabe? Obrigada aí, Rafael Bósio. E no Palmeiras, apesar da vitória por 4-0 sobre o Paraná, o clima não ficou nada bom ali no Palestra Itália. O técnico Luiz Felipe Scolari soltou o verbo na coletiva, criticando fortemente a diretoria alviverde. Não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, eu tenho que ver esse tipo de contratação. Mazinho, o outro menino lateral esquerdo, não custaram nada. Então, se tem que fazer assim, eu vou mais uma vez ajudar o Palmeiras. Só eu espero que os dirigentes, então,
tenho a hombridade de vir a público e dizer, não tem dinheiro para contratar o Borges, o fulano, o Beltrão, que estão na minha lista. E no final da tarde desta quinta-feira, após as acusações de Felipão, o presidente Arnaldo Tironi deu a cara a bater na academia de futebol. A gente vai continuar trabalhando, eu estou super tranquilo, só que eu não sou o Banco do Brasil, o Palmeiras não é o Banco do Brasil, não é a Casa da Moeda, a gente não tem dinheiro todo dia. Confirmado, o tetracampeãozinho é o novo diretor executivo de futebol do Flamengo. Ele ficará até o fim do ano e, caso a presidente Patrícia Amorim seja reeleita, poderá permanecer no cargo. O ex-jogador será apresentado nesta sexta-feira ao grupo. O time rubro-negro treinou na Gávea nesta quinta e, como de costume, causou alvoroço na sede do clube. Os jogadores fizeram um trabalho físico na água e tiveram que dividir a piscina com um grupo de senhoras que faziam hidroginástica. O professor brincou com a presença dos jogadores para motivar as alunas e elas adoraram a visita inesperada. Interessante essa confraternização, embora cada um tivesse no seu trabalho, eles lá num deles, nós no nosso, mas pudemos vê-los, enfim, haver essa confraternização. Foi muito bom, gostei muito. Nossa senhora, as pernas do Ronaldinho, né? É um absurdo, né? Aquilo não. Vixe Maria, o Negueba que eu achei ele assim meio. Tá precisando fazer uns exercíciozinhos, né? À tarde, os jogadores realizaram um treino em campo reduzido e o destaque foi Ronaldinho Gaúcho, que marcou muitos gols, empolgando os torcedores que acompanhavam a atividade do time no Clube da Gávea. A performance de Ronaldinho em campo e fora dos gramados é sempre assunto nas coletivas. Cansado de falar sobre isso, o técnico Joel Santana fez um desabafo nessa quinta-feira, dizendo que não aguenta mais as perguntas a respeito do meia. Ele admitiu que também está esperando bom desempenho de Ronaldinho em campo, mas disse que acredita no atleta. Esperando também, né, que ele possa nos dar mais um pouquinho daquela alegria do futebol, né, que ele mostrou para o mundo inteiro, é o que nós estamos querendo. Agora, vamos ver, vamos aguardar. Giba e Murilo vão desfalcar a seleção brasileira nas partidas iniciais da Liga Mundial de Vôlei. Se recuperando de fratura na canela esquerda, Giba vai ficar no Brasil para melhorar o condicionamento físico. Já Murilo sente dores no ombro direito e deve ficar fora das partidas dos dias 18, 19 e 20 de maio em Toronto, no Canadá. Tênis, Rafael Nadal fez duras críticas ao saibro azul adotado pela primeira vez no Masters 1000 de Madrid. Eliminado da competição pelo compatriota Fernando Verdasco, o número 2 do mundo, criticou a inovação na quadra, onde sempre foi vitorioso, e ameaçou não voltar mais ao Masters da capital espanhola. Entre as mulheres, a americana Serena Williams, número 9 do mundo, venceu a dinamarquesa Caroline Wozniak por 2-1 após 1 hora e 42 minutos de jogo e parciais de 1-6, 6-3 e 6-2. Serena chegou pela primeira vez na carreira às quartas de final do torneio de Madrid. Bruno Senna, da Williams, foi eleito um dos pilotos que mais se destacaram em 2012. O piloto brasileiro vai receber no dia 17 de junho, na Itália, o troféu Lorenzo Bandini, que condecora os melhores do ano no automobilismo internacional. Outro brasileiro condecorado com a honraria foi Felipe Massa, da Ferrari, que em 2007 recebeu a premiação após o GP da Turquia. Que chique, hein? Fora da decisão do Carioca, da Copa do Brasil, da Libertadores, o Flamengo tem sido alvo das gozações dos adversários. Os rivais dizem que o time rubro-negro está de férias. Está, né? Provocações à parte, nessa quinta-feira o treino de Ronaldinho Gaúcho e companhia na piscina durante uma aula de hidroginástica no Clube da Gávea lembrou em muito a um dia de férias. E é com essas imagens do fotógrafo Wagner Meyer, do Lance, que a gente sai de campo. Nosso Total volta nessa sexta. Vejo você.